Agora sábado de novo. É segunda, quarta e sábado, dia que eu vou. Sábado também não. Shalom, povo de Deus, meus irmãos, boa tarde. Benção estarmos juntos mais uma vez, continuando aqui o nosso momento de pastoreio. Hoje, Êxodo 34. Aproveita esse momento, vai colocando seus pedidos de oração no chat para a gente poder orar durante a semana, né? Também vai divulgando o link, chamando gente para orar conosco, louvar conosco, né? E também para poder estudar a palavra de Deus conosco. Como é que você está? Como é que foi seu final de semana? Veio à igreja? É importante, meu irmão. O culto comunitário é muito importante na vida do crente. Não esqueça disso. A gente tem esses recursos, né? Tem essas coisas todas, mas a vida comunitária ela é insubstituível. O culto comunitário é insubstituível. Vamos fazer uma oração inicial? Então a gente louva, tá bom? Vamos lá. Ó Senhor, meu Deus, Pai, eu quero te louvar agora, quero te exaltar juntamente com esses meus irmãos, agradecer por tudo que tu tens feito em nossas vidas, todos os livramentos, todos os socorros, por teu grande amor que enviou teu Filho unigênito para viver uma vida aqui nessa terra, para assumir um corpo físico, para sofrer neste corpo, morrer, mas também para ressuscitar, nos resgatar da escravidão do pecado e nos trazer para o teu reino, uma vida contigo. Obrigado, Pai. Quero te louvar, meu Deus, pelos líderes, em especial os líderes aqui dessa igreja, os pastores que estão nas congregações, suas famílias. Abençoa, Deus, cada um. Obrigado, Senhor, pela Expo Páscoa, pelas crianças. Foi tudo tão precioso, Pai. Obrigado, Senhor. Ó Deus, sê conosco agora neste momento, que o teu Santo Espírito flua e que tu possa receber os louvores, nossa oração e nos conduzir no estudo e meditação da tua palavra. Abençoa-nos, Pai, pois tudo que precisamos é de ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Glória pra sempre
mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho, toda língua, ninguém vai deixar de dizer quem Jesus verdadeiramente é. Para ver tua força, tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os teus lábios te como terra árida, exausto e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força, tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os teus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força, tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Amém. Vamos louvar a Deus com mais uma música. Grande é o Senhor e muito digno na cidade do nosso Deus.
começo. Grande é o Senhor, e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, Deus eterno, Deus soberano, o nosso refúgio, nossa fortaleza. Que Deus é como o nosso Deus, não é não? Aleluia! Vamos lá? Vamos para o nosso estudo, Êxodo 34. Já abriu aí sua Bíblia? Êxodo, capítulo 34. Se você não abriu, então, enquanto você abre, eu vou fazer uma breve introdução aqui. A gente vem vendo aí nos últimos 2 capítulos, né, essa narrativa de quando Moisés desce lá do monte, do tempo que ele estava com Deus. Deus tinha entregado para ele as tábuas da lei, né? Moisés desce, vê o povo dançando e adorando o bezerro de ouro, aquela adoração pagã. Então Moisés se ira, quebra as tábuas da lei, isso é no capítulo 32, né? Avançando mais um pouquinho, no final do capítulo 33, Moisés já está ali falando com Deus, rogando a Deus, né, a sua presença, e que mostre a ele, a Moisés, né, a sua glória, a glória de Deus. Então a gente chega aqui no capítulo 34, que o capítulo 34 ele é exatamente sobre esse restabelecimento do relacionamento de Deus com o seu povo. O povo tinha falado que iria cumprir tudo o que Deus dissesse, que iria fazer e tal, mas eles ainda viviam como no Egito, né, adorando a falsos deuses. Então, Deus agora encaminha como é que vai ser o relacionamento, encaminha como é que vai ser o funcionamento das coisas, né? Porque agora o povo precisa entender que ele tem apenas um Deus, que é o Deus que é verdadeiro e que é único. Então, o versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Só aqui já tem uma coisa muito interessante para a gente, né? Porque na primeira vez, o próprio Deus lavrou as tábuas.
Agora, tem toda essa questão de Deus chamar Moisés para agir, né? Enfim. E ele diz para Moisés lavrar as tábuas, mas assim como na primeira vez, nessa segunda, é Deus quem escreve. Deus não manda Moisés escrever. Deus não manda Moisés se lembrar do que estava escrito. Deus não manda Moisés interpretar nada. Enfim, ninguém mexe na palavra de Deus. Ela é imutável. Foi Deus quem escreveu e é Deus quem faz com que ela permaneça por toda a eternidade, né? Veja, Moisés, com quanto fosse, né, um homem de Deus, com quanto fosse esse líder, né, essa representação de um homem de Deus, de liderança, né, separada por Deus, ele poderia esquecer alguma coisa, poderia esquecer alguma palavra, poderia esquecer algum detalhe, né? Ou quem sabe interpretar de forma equivocada alguma parte. Mas é o próprio Deus quem diz: e eu escreverei nelas as mesmas palavras. Ou seja, não há espaço para ninguém afirmar que foi uma interpretação humana. Deus não dá essa brecha. Em momento algum Deus dá essa brecha. Versículo 2. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Mais uma vez, vamos comparar aqui os momentos, né? Da primeira vez, Deus tinha dado instruções para que se fizesse o tabernáculo. Mas quando Moisés desce, que encontra o povo, e eu vou te falar assim, né? Aquela adoração, aquela dança ali ao bezerro de ouro, é literalmente uma rebelião contra Deus. Então, Moisés quebrou as tábuas, Deus mandou que ele matasse o povo que estava em adultério espiritual, mostrando que há um tratamento de Deus para que Deus habite em meio ao seu povo. Porque Deus, para que ele habite em meio ao seu povo, os termos não são os termos do povo, são os termos de Deus. Deus é quem diz como ele quer se relacionar. Deus é quem diz como ele vai se relacionar. Deus é quem diz como tem que ser, né, a nossa vida. Bom, e eu queria relembrar aqui uma outra coisa. Quando essa história acontece, Moisés já tinha mais de 80 anos. E mesmo assim, ele subiu. Que luta, né? Que coisa, né? Mas isso é algo que é extremamente desafiador para a gente. Principalmente quando a gente pensa quais são as nossas limitações, ou quando a gente quer colocar limitações para servir a Deus. Moisés tinha mais de 80 anos, estava subindo o morro mais uma vez. Não é um morro que você sobe em 1 hora, 2 horas, tá? É uma subida difícil, demorada, cansativa, para um idoso já. A gente, às vezes, né, na vida da gente, Deus dá esse privilégio da gente ver irmãos assim, né? Irmãos que já avançaram um pouco mais em idade, mas que são firmes, né? Que são intrépidos no serviço a Deus. E veja isso sempre, meu irmão, minha irmã, como uma motivação, como um incentivo a continuar servindo a Deus, a continuar, né, vivendo, buscando Ele de uma forma inteira. Bom, seguindo aqui, versículo 3 agora, hein? Não se perca não, fique comigo. Ninguém suba contigo. Repare que Deus está falando. Ninguém suba contigo, Moisés. Ninguém apareça em todo o monte. Nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Então, só um parênteses. Moisés tinha mais de 80, estava subindo, carregando 2 pedaços de pedra. Vê o tamanho do negócio, olha o peso, né?
E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Vejam, meus irmãos, a gente tem algumas questões aqui muito preciosas, porque a gente sabe que Moisés era um homem temente a Deus, um homem que conhecia a Deus. E a oração dele, né, a forma como ele remete a Deus, mostra isso. Ele se dirige a Deus, ele ora a Deus, adorando a Deus por meio de seus atributos, os atributos, né, de Deus mesmo. Ele vai falar: olha, Deus, tu és compassivo, né? Tu és clemente, tu és longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Ele está dizendo: Deus, tu és um Deus misericordioso, tu perdoas os pecados. A gente consegue se relacionar contigo por causa disso, porque tu és um Deus amoroso. Tu mandaste teu filho morrer por mim. Moisés não falou isso, obviamente a gente pode falar. Moisés, ele conhecia apenas uma sombra do que haveria de acontecer. A gente tem a revelação completa. Então, ele está falando: eu sei, Deus, que tu me amas. Eu sei que tu és paciente. Tu és um Deus longânimo. E tu és fiel. Por isso eu consigo me relacionar contigo. Né? Deus, tu firmaste uma aliança lá atrás com meus pais, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Israel, e agora tu está firmando uma nova aliança comigo, e tu és fiel. Então eu sei quem é o povo está ali embaixo, perdido, precisou de muito pouco tempo para se perder novamente, mas tu, Deus, és fiel. É isso, meus irmãos, essa tem que ser a certeza nossa também. Apesar das nossas falhas, de quem nós somos, dos nossos pecados, das nossas quedas, Deus permanece fiel, Deus permanece longânimo, Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus misericordioso, Ele é um Deus paciente. Por isso nos coloca nos processos para nos aperfeiçoar, nos moldar ao caráter de Cristo, né? Bom, Moisés diz aqui que Deus, ele é leal àqueles a quem ele separa. Ele cuida da gente. Essa ideia de manter a lealdade à 1000ª geração, que tem aí no versículo 6, né? É uma expressão idiomática hebraica que significa simplesmente para Deus todo. Para Deus, para sempre, né? Ou seja, Deus, ele é leal. Ele é leal eternamente. No entanto, o texto, né, que a gente lê na continuação, mostra que Deus também diz que sua justiça exige que ele não possa chamar os culpados de inocentes. Não parece um antagonismo, né? Deus é misericordioso eternamente, mas Deus não pode chamar culpado de inocente. Qual é a peça que falta aqui, meu irmão? Qual é a peça que está faltando para que essas duas questões aqui se encaixem? Está faltando Jesus, porque na cruz Jesus pagou pelos nossos pecados. Ele, sendo justo, se fez culpado, para que nós culpados fôssemos tidos por justos diante do Pai. Então, hoje nós somos inocentes por causa de Jesus Cristo. A abundância da graça e dom da justiça, a abundância da graça, a abundância do dom da justiça,
se encontram em nós, por meio de Jesus, por meio da obra de Jesus Cristo na cruz, no Calvário. Então, esse é o ponto que fecha o quebra-cabeça, né? Que faz com que o quebra-cabeça fique completo. Vamos lá, vamos voltar ao texto. Versículo 9. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Não sei se vocês repararam uma coisa aqui. A narrativa anterior ao capítulo 34 de Êxodo é que Moisés estava no cume do morro lá com Deus, recebendo de Deus os 10 mandamentos, né, as orientações, as leis. Moisés então desce e vê o povo, encontra o povo em pecado. Mas aqui ele fala assim: Deus, perdoa a nossa iniquidade. Deus, perdoa o nosso pecado. Moisés não estava lá adorando o bezerro de ouro, meus irmãos. Mas ele sabe que ele precisa tanto da misericórdia de Deus quanto o povo que estava pecando. É por isso que ele sabe como se dirigir a Deus. A gente precisa ter essa certeza que Moisés teve nesse momento, de que nós somos potenciais pecadores. Que a gente não pode olhar para o nosso irmão com um olhar de dignidade superior, julgando ele, dizendo que ele agora está condenado ao inferno porque ele pecou e eu sou melhor, eu sou mais justo, eu sou mais digno, eu sou mais santo. Quem fala isso, quem se sente assim, meus irmãos, vou te falar uma coisa. Ele está propício ao pecado. Ele baixou a guarda. Entenda, meus irmãos, entenda isso de verdade. Nós somos potenciais pecadores, potenciais mentirosos, potenciais adultos, potenciais assassinos. Nós somos. E só não consumamos isso por causa da glória, da graça de Jesus Cristo. A gente não pode dar bobeira para a gente mesmo. A gente não pode dar vazão aos maus desígnios do nosso coração, ao nosso senso de justiça própria. Senão vai dar ruim, é isso. Moisés tinha essa certeza. E ele fala: Deus, eu podia até não estar lá embaixo, mas se eu tivesse, eu teria pecado junto. Versículo 10. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Isso é Deus falando, tá? Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível, terrível é assombrosa, maravilhosa, né? Coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, zeloso, ciumento, Deus que cuida, que ama, né? Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Percebem que a narrativa aqui está totalmente casada com o contexto
adoração que o povo estava ali com o bezerro de ouro e com a própria oração de Moisés, Deus falando, olha, eu sei que se vocês ficarem desses povos que são pecadores, povos que adoram os outros deuses, vocês vão acabar cedendo. Esse negócio é sedutor, esse negócio parece ser saboroso, parece ser gostoso. Se vocês baixarem a guarda, vocês vão cair. A gente não está aqui vendo Deus falar de uma questão étnica. Não é sobre isso. O povo estava adorando outro Deus, como eles faziam lá no Egito. Eles adoravam um panteão de deuses, né? Então eles, provavelmente aqui, os comentaristas dizem que eles apenas adicionaram Deus, Jeová, como mais um Deus à sua imensa relação de deuses. E Deus estava querendo tirar eles disso, limpá-los disso, desse adultério espiritual. Deus queria renovar a aliança, queria ter um relacionamento de intimidade com o seu povo. Porém, a gente sabia como é que eles sucumbiriam, né, a cultos pagãos, se tivessem algum tipo de relacionamento com outros povos. E a gente sabe, a gente que conhece a narrativa da Bíblia, a gente sabe que lá na frente é exatamente o que vai acontecer. Quando o povo de Deus aceita, né, se misturar com outros povos, com povos pagãos, acaba caindo nessa cilada, nessa armadilha. Né? E a gente precisa estar atento a esses perigos, porque a gente vive em meio a tantas situações que são sedutoras, que parecem ser de facilidade para uma vida que é tão difícil, né? Não? É o tempo todo a gente vivendo, né, enfrentando gigantes, enfrentando essas batalhas. Mas a gente tem que estar atento a esses perigos, porque são armadilhas para nos afastar de Deus. A contaminação, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A contaminação do pecado, ela raramente é uma coisa que vem assim, né? E muda a vida da gente. Agora a gente, geralmente é uma coisa sutil. A gente vai baixando a guarda, vai aceitando uma coisa, vai achando que aquela outra coisa não é nada demais. Isso daqui também não tem problema. Daqui a pouco a gente já está amarrado, né? Abraçado nas garras do pecado. A forma que o texto aqui nos dá de evitar essa cilada é destruir tudo aquilo que nos faz adorar outras coisas. É destruir essa voz que traz essa cobiça, essa tentação ao nosso coração. Só tem um jeito de fazer isso, buscando a Deus. Porque Deus é zeloso, é um Deus ciumento pelos seus. Deus é um Deus cuidadoso. Então a gente precisa dele. Bom, seguindo o texto. Agora é uma segunda parte, né? Está falando aqui agora das festas. Versículo 18. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado, no mês de Abibe. Porém, no mês de Abibe saíste do Egito. Veja, isso é um memorial do zelo e do amor de Deus sobre a vida deles. Deus está estabelecendo isso para que eles se lembrem quem é Deus e o que Deus fez por eles. Versículo 19. Todo que abre a madre é meu. Também de todo o teu gado, sendo macho, que abre a madre das vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com o cordeiro. Mas se não o resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo homem que te aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Vejam, enquanto no deserto, né, essas festas aconteceriam no tabernáculo, após a chegada
a terra prometida, o tabernáculo ele é substituído pelo templo em Jerusalém. Então perceba, enquanto eles estão no deserto, o tabernáculo está ali pertinho. Quando eles chegam à terra prometida, o templo está em Jerusalém. Essa celebração faz com que as pessoas precisem viajar para uma outra cidade. Isso é uma representação, uma primeira versão, vou chamar assim, do que hoje a gente chama do culto comunitário. A Santa Assembleia se reunindo para cultuar a Deus. Todo o povo junto em adoração. É isso que eu estava falando no início, meus irmãos. É um estilo de adoração, é um estilo de vida que Deus colocou para nós. É bom nós virmos à igreja para cultuar a Deus junto com os nossos irmãos. Perceba, eu não estou falando que não é bom não ter esses recursos, essas ferramentas que nós temos via internet, via redes sociais, os materiais que a gente consegue, né? E tenha cuidado com tudo isso, que a internet tem de tudo, né? Que é bom, que é ruim, enfim. Mas o que eu estou dizendo é que isso não substitui o culto comunitário. Não substitui na vida daquele que é crente. A gente sente falta de estar em meio ao povo, junto do corpo de Cristo. Não é não. Tenho certeza que você sente falta disso, eu sinto também. A gente deixar de ir à igreja para cultuar a Deus faz falta. Alguns meses atrás, né, eu estava numa viagem a trabalho, junto com alguns colegas, e um deles, uma pessoa bem influente assim, né, no meu meio profissional, marcou um passeio muito legal, muito jóia, né, lá no local onde nós estávamos, e depois um almoço, só que era no dia de domingo. Aí eu não fui, né, eu fui à igreja. Quando foi à noite, a gente tinha se reencontrado no hotel. À noite a turma marcando para jantar, porque não sei o quê, e o passeio, que foi muito bom e tal. Aí eu falei, gente, hoje eu não vou poder jantar com vocês não, porque eu vou à igreja. Aí um dos colegas fala assim, né? Rapaz, tu deve ter feito muita coisa ruim, né? Porque tem que ir na igreja 2 vezes, né? Todo domingo. Aí eu falei, você tá certo. Eu fiz coisa muito ruim. Eu matei Jesus. Né? E eu preciso estar na igreja. Preciso estar lá junto com o corpo dele. Né? Preciso buscar ao Senhor. Não é porque eu sou obrigado, não. É uma necessidade que eu tenho e um prazer que eu tenho. Né? Foi Deus quem me deu isso. Bom, vamos lá. Continuando. Versículo 24. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Está vendo só? Deus está guardando até a terra deles. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Isso já é um conceito do que a gente hoje chama de dízimo sendo introduzido. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria madre. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Veja, Deus ele está dizendo que habitaria em meio ao povo. Mas ele também está dizendo que ele exige exclusividade. Ele está dizendo assim, olha, não se contamine com a cultura desse mundo. Não se contamine com aquilo que é politicamente correto. Não se contamine com aquilo que a cultura diz que é bom ou que é ruim. Você é alguém separado por Deus. A sua cultura é outra. Uma cultura excelente, superior. Né? Segundo ponto, não deixe de me cultuar em comunidade. Terceiro ponto, traga as primícias. Versículo 28. E ali esteve com o Senhor,
40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. A gente chama de mandamentos, né? Na forma, né, de escrita hebraica, antiga principalmente, a forma de se falar, né, a forma de se mencionar a isso era palavra. Então, as 10 palavras, os 10 mandamentos, como a gente conhece. Bom, versículo 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Imagina que coisa maravilhosa aqui. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. Né? Coloca o véu, tira o véu. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobriu de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Nós somos informados aqui que a luz irradiava do rosto de Moisés quando ele desceu da montanha. Não é uma luz alegórica, tá, irmãos? Não é uma ilustração. É uma luz real, uma luz visível, que as pessoas podiam ver. Jesus, por sua vez, também não irradia apenas uma luz espiritual, algo que está escondido embaixo da mesa. Jesus irradia uma luz que as pessoas irradiou durante a sua vida aqui na Terra, né? Encarnado, e irradia até hoje, luz que as pessoas podem ver com os olhos e detectar em seus espíritos. Jesus, Ele é a luz. Quando Moisés se aproximou do acampamento, Arão e o povo de Israel viram as tábuas de pedra, né, da lei, e viram a luz saindo do rosto de Moisés, e isso os assustou, né? Assim, a partir desse momento, nós somos informados que Moisés começou a usar então esse véu sobre o rosto para bloquear a luz. Isso para a gente vai remeter à ocasião em que Deus fala com Moisés e com todo o povo. Isso os assustou tanto que eles imploraram para que Moisés fosse o seu porta-voz. Eles não queriam mais ouvir a voz de Deus, assim como agora não queriam mais não queriam mais ver a sua luz. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, será que a gente realmente quer ouvir a voz de Deus e ver a sua luz? Eu não conheço um crente, né, que vai dar uma resposta contrária a essa pergunta. Mas ao mesmo tempo eu sei que essa foi a minha escolha honesta por muitos anos. Eu sabia, né, o que Deus estava falando, eu sabia qual era a vontade de Deus, mas eu não queria isso. E eu suspeito que alguns de vocês também tiveram essa mesma experiência, ou então que estão nesse mesmo barco. Talvez a gente só quer ouvir falar da voz de Deus, ou ouvir falar da luz de Deus. Deus estava sempre disposto a falar diretamente com o seu povo. Até mesmo permitir que eles vissem um deslumbre de sua glória através da luz sobrenatural que saía do rosto de Moisés. Mas os israelitas se recusaram e preferiram apenas ouvir falar de Deus de uma forma, vou dizer assim, indireta, né?
O fato é que você, eu, a gente pode assistir vídeo nas redes sociais, pode ouvir playlists em serviços de streaming, né? Podcast cristão, pode até mais do que isso. A gente pode frequentar a igreja, pode frequentar seminários religiosos, até o fim dos tempos, ouvindo tudo sobre Deus. Mas nada, meu irmão, nada disso substitui uma experiência pessoal e íntima com Ele. A gente pode ter Deus em segunda mão, ouvindo falar dele, ou a gente pode ter Deus em primeira mão, buscando a Ele diariamente. A escolha para isso é nossa. Ele está nos chamando para isso. Você quer mais intimidade com Deus, meus irmãos? Não abra mão do seu devocional. Leia a Bíblia todo dia. Ore a Deus todo dia. Cultue a Deus juntamente com o corpo de Cristo. Faça parte de um pequeno grupo. Viva abundantemente a vida cristã. Amém? Vamos orar e vamos louvar, tá bom? Ó Senhor, nós queremos te louvar, dizer que só Tu és Deus, Tu és Senhor soberano sobre todo o universo. Tu és Rei sobre todos os reis. Tu és o Rei Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos. Não há outro igual a Ti. E foi Tu, meu Deus, quem escolheu se relacionar conosco. Foi Tu quem propôs um plano para que nós pudéssemos Te acessar, para que Tu estivesses propício ao relacionamento conosco. Ó Pai, nós queremos Te louvar e Te rogar por socorro, pelas vezes que a gente não quer ouvir a Tua voz, que a gente não quer ver a Tua luz, que a gente fica apenas às bordas, às margens, querendo apenas ouvir falar de Ti. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Ó Senhor, tem misericórdia. Nos traz para perto de Ti, nos faz estarmos nesse ambiente de intimidade contigo, vivendo esse relacionamento o tempo todo. Abençoa, Pai, os meus irmãos que estão assistindo agora neste momento este vídeo. Abençoa aqueles também que vão assistir depois. Sê conosco, guarda-nos de todo mal, perdoa-nos, Pai, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma música? A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, protegendo o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, o Senhor me tocar. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana aí de paz na presença dele. Até mais.